Olá, me chamo Andréa Costa e sou psicoterapeuta. E hoje eu quero falar de um tipo de fé que quase ninguém comenta. Não é aquela fé barulhenta, cheia de frases feitas, grandes declarações, coisas decoradas ou mesmo repetitivas. É uma fé silenciosa, mas ela é intensa. E essa fé, ela transforma. Eu hoje estava conversando com uma amiga e contei para ela uma parte da minha história, da minha trajetória e de muitas situações que eu vivi recentemente. Então, ela falou assim, olha, essa fé que você tem, que as coisas, que tudo possa fluir e que tudo dê certo. E ela começou ali a falar. Então, eu me lembrei de uma parte da minha história, porque, assim, Deus, Ele quando te fala alguma coisa, Ele te mostra o que tem que fazer. Às vezes, intuitivamente, você tem ali aquele caminho, que Ele te dirige para fazer. E Ele não te fala todas as dificuldades, Ele não te fala tudo o que você vai passar, até chegar aonde você sonha em chegar. Ele vai falar, olha, vai por aqui, faz isso. E quando Ele fala assim, isso requer que você tenha confiança, coragem, fé. E fé é quando você precisa fazer algo e não tem garantias. E por que as pessoas deixam de fazer muitas coisas e que vão mudar a vida delas e não faz? Porque precisa de uma garantia. Está sempre à espera de que haja uma garantia. Muitas pessoas não fazem, não é? Porque, e se der errado? E se acontecer isso ou aquilo e eu perder ou eu me decepcionar? E acaba por não fazer. Então, prefere ficar na hipótese de dar errado e confiar nessa hipótese do que na hipótese que isso pode dar certo. E confiar nos sinais, na sua intuição, naquilo que Deus tem dirigido para ser feito. Eu, quando abri o meu consultório presencial, era muito mais confortável, estar no online, porque não há investimento financeiro em espaço e outras coisas que o presencial exige. E uma pessoa muito usada por Deus me ligou e falou, teve uma revelação comigo e me viu num consultório, num espaço, atendendo as pessoas. E eu, naquele momento, aquilo reverberou no meu coração. Eu analisei a palavra que eu recebi e aquilo fez velcro, colou. Eu entendi que eu precisava de coragem e ousadia e sair, do que estava ali confortável e partir, para um novo ciclo da minha vida e abrir o consultório presencial. E abri, Quando você decide ouvir aquilo que Deus te direcionou, não quer dizer que não vai haver dificuldades, vai haver desafios e bem grandes. E é aí que você vai persistir, vai permanecer na sua decisão, perseverar. Perseverar quer dizer que
quando o desafio surgir, você não vai reclamar, você vai pensar em como resolver o desafio, na solução. Então, no primeiro ano, é o primeiro ano, né? Tem muitos desafios. Dentre eles, criar, não é? Fazer com que exista ali uma lista, uma cartela de clientes para serem atendidos. Então, né, tanto você está crescendo como pessoa, está adquirindo experiência, como também as coisas dentro do universo estão a se organizar para, não é, o crescimento. É como uma pequenina semente lançada no solo, e aí você vai colocar água, não é, vai preparar o terreno para que ela cresça, na terra. Agora, é claro, ela tem o seu tempo de crescimento, né? Até que a primeira partezinha ali daquele brotar apareça do lado de fora. Mas, no início, o crescimento é interno, é dentro da terra, não dá para se ver. Então, se você, por não ver, para de colocar água nela, para de tá ali zelando pelo crescimento dela, ela vai ficar sem nutrição e vai acabar. E hoje nós vivemos num mundo imediatista, né? Tem que ser para ontem, tudo. E o que acontece? Falta paciência para esperar a semente germinar e aparecer para fora da terra. Então, naquele primeiro ano, no primeiro semestre, né, não teve assim tantos clientes, tantos atendimentos. E quando já foi no segundo semestre, eu precisei abrir espaço para dividir sala com uma colega. Para quê? Para que eu pagasse a metade do aluguel e ela a outra metade. Essa foi a solução que eu arrumei naquele desafio. Eu não parei só porque nos primeiros 6 meses não teve tantos atendimentos. Mas olhando para o desafio, que era pagar a renda mensal, eu busquei soluções, não é? Não reclamei. E nem parei. E nem desisti. E fui para esse caminho. Então, nós dividimos sala. Depois, a seguir, já no final do primeiro ano, uma senhora que também trabalhava ali, não eram várias salas, e eu arrendava uma delas dentro daquele espaço. Muito mal educada a senhora, ia para o corredor, falava alto, né? E era como se só existisse ela naquele espaço inteiro. E começou a atrapalhar os meus atendimentos. E eu já tinha ido pedir à dona do espaço que pudesse tomar providências e nada acontecia. Então, o que eu entendi? Já não é mais meu tempo aqui. Naquele momento, eu não insisti em ficar ali. Por quê? Porque eu sabia que eu queria algo diferente, que a sala era pequena e eu queria uma sala maior. Eu fui ousada, né? Porque ao contar do primeiro ano, se eu fosse ali querer alguma garantia, não é? Que no segundo ano seria melhor, que no segundo ano eu ia ter condições de pagar a sala sozinha. Não, eu não tinha nenhuma dessas garantias, mas eu já sabia que aquele sinal daquela senhora, não é, inoportuna e mal educada, na verdade era só o espaço falando, olha, já deu o seu tempo aqui. E eu então comecei a procurar outro espaço. Em princípio, a pessoa que dividia a sala comigo ia também, mas depois ela desistiu e disse que não iria para essa outra sala, porque não estava dentro do que ela queria. E eu falei, olha, a sala é exatamente do jeito que eu quero. Enorme, com 2 janelas de 3x3, enormes. Então, eu olhei para aquilo e falei, é aqui que eu quero.
eu não vou desistir só porque ela não quer ir junto. E eu usei a fé. Falei, Deus vai me sustentar e dar tudo aquilo que eu preciso para continuar com essa sala. E assim aconteceu, né? Eu comecei a ter mais clientes ali e já não teve necessidade alguma de dividir a renda. Mas ninguém me garantiu que eu iria conseguir sustentar ali aquela decisão daquela mudança. Eu fui pela fé. Eu ouvi uma palavra de um pastor que se chama André Fernandes e aquela pregação apareceu para mim e falava assim: atravesse a linha do medo. Você não tem que olhar para as circunstâncias à sua volta. Você tem que olhar para o que Deus tem te direcionado, para onde o seu coração está te guiando. E, o ano que eu fui para aquela sala foi um ano aí, logo pós-pandemia, né? Então, tinha muito temor, muito receio, as pessoas muito temerosas com tudo. E eu falei, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo por aquilo que vibra no meu coração, dentro de mim, na minha alma, pela fé, eu vivo pela fé. Então, correu super bem, né? Foi muito bom. É claro que ali ainda não é? Aquele sonho, porque desde que eu abri a sala pequenina, eu sempre quis um espaço com várias salas. E depois de um tempo, esse espaço veio, não é? É o que atualmente eu estou. Um espaço amplo, que só eu administro ele, e com várias salas, não é? E quando eu fui para esse espaço, não quer dizer que eu tivesse todas as condições reunidas para isso, mas eu fui pela fé. Eu vi, eu gostei e eu depois voltei ao espaço. Como é uma porta para a rua, eu coloquei a mão e disse, eu tomo posse desse espaço. E então fui pensar nas estratégias e soluções que eu deveria fazer e tomar para ter aquele espaço. E fiz, e consegui. Então, essa fé, não é, que você não grita, ela nem sempre aparece quando tudo está claro, quando aquele cenário parece tão favorável, não é? Na maioria das vezes ela aparece quando nada está, né, ali dentro daquele cenário que você, tá pronto aqui. Não, né? Então, quando não há respostas, nem há sinais, quando o caminho ainda não se mostrou, é assim. Algo dentro de você diz, continua. Então, nós estamos habituados a achar que a fé é a certeza absoluta. Não. A fé tá com medo, mas vai com medo mesmo, não é? E a coragem vira sua melhor amiga e você usa, né, a sua fé, você permanece, você continua a caminhar mesmo sem saber exatamente como tudo vai acontecer. Há fases que na nossa vida, elas são mesmo assim. E quando você usa a fé, as coisas começam a se organizar. E se você não tem fé, acaba por desistir antes do tempo e não ver os frutos, né? É aquela sementinha que depois que ela sai para fora da terra, você vai vendo o crescimento dela, né? Mas é preciso ter presença. É preciso não estar ansioso, ansiosa, mas confiante, não é? Que Deus está dando o crescimento.
essa fé, ela não tenta forçar resultados, ela não discute com o tempo, ela não entra em guerra com aquela realidade, mesmo que ela seja um caos naquele momento, ela se sustenta. Ela diz: eu não vejo ainda, mas confio. Eu não entendo tudo, mas eu sigo. E isso muda o jogo da vida de qualquer pessoa. Na prática mesmo, essa fé não elimina o medo, mas ela impede que o medo assuma o controle da situação. Ela não acelera o processo, mas ela mantém esse coração firme, constante, presente, enquanto eles amadurecem. Muita gente perde a força porque tenta, crer, quer respostas rápidas, quer garantias de que vai dar certo, de que vai ser assim, assado. Quer sinais o tempo todo, mas a fé silenciosa, ela não funciona assim, ela não grita, ela permanece. Ela permanece quando tudo parece parado. É uma das formas mais profundas da fé. Talvez hoje você vai refletir sobre isso e ver aonde você precisa usar essa fé. Porque o impossível, ele não se transforma em possível na ansiedade. Ele se transforma em possível com a presença. E fé silenciosa é isso, presença. E agora, vamos iniciar a oração, que você possa sentir, vibrar dentro de você essa fé. Isso mesmo. Respira. Ouve as batidas do seu coração. Isso mesmo. Muito bem. Sempre quiseste trabalhar. Nós vamos agora iniciar esta oração. Deus, ensina-nos a confiar, mesmo quando não entendemos, a continuar, mesmo quando não se vê resultados imediatos. Pai, silencia a ansiedade de cada coração que está aqui ouvindo essa mensagem e que está pedindo por respostas rápidas. Fortalece essa fé tranquila, que não precisa de provas, de garantias para seguir. Ajuda a cada um a não tentar controlar os processos, mas criar espaço para que as coisas se revelem no tempo certo. Hoje, Pai, escolhemos confiar, com calma, com presença e ver o impossível acontecer e viver aquilo que Tu tens para cada um de nós. Amém. Que essa palavra vá ao teu coração e faça milagres. Frutificar o dom da fé dentro de você. Partilha com alguém. Ajude a partilhar essa semente com mais pessoas.